Oi, gente, tudo bem? Esse é o primeiro capítulo da série especial Rota Brasil Mundo, onde vamos discutir sempre, com um convidado qualificado, as relações comerciais do Brasil com os vários países do mundo. E o nosso tema hoje é a China. E para conversar conosco sobre este tema, temos o prazer de receber o Charles Tang, presidente da Câmara Brasil-China. Seja muito bem-vindo, Sr. Tang. Muito obrigado. É um grande prazer para mim estar aqui no Estadão para poder conversar contigo. Tá certo. E a gente pode começar, eu acho, antes de falar da Câmara Brasil-China, né, tentando entender, se eu puder explicar para a gente, por favor, quais que são as principais áreas hoje que interessam a China aqui no Brasil, claro, dentro dos setores produtivos aí do país? A China e o Brasil são dois países que se complementam muito. A China necessita de garantir a segurança alimentícia do povo chinês. E o Brasil, cada vez mais, é o celeiro do mundo. Então, a produção agrícola do Brasil é fantástica. E também a China necessita dos minérios estratégicos para o avanço tecnológico do país. Por outro lado, desde que o primeiro governo Lula e o ministro-chefe da Casa Civil dele, José Dirceu, fez aproximação com o Partido Chinês, os benefícios para o Brasil foram incalculáveis, são incalculáveis. Os benefícios comerciais, né? Por causa dessa parceria cada vez mais estreita. Por exemplo, eu lancei um livro meu pela editora Aduaneiras dizendo Aliança Brasil-China, uma estratégia de prosperidade para o Brasil. Então, você vê que ano passado, só em um ano, eu, quando cheguei no Brasil, transferido por um banco de investimento em Wall Street para trabalhar em São Paulo, o Brasil, eu cheguei com 23 anos, né? O Brasil já tinha passado por uma moratória. Como o nosso vizinho lá do sul, de vez em quando, passa por moratória. Mas só ano passado, o Brasil teve quase 80 bilhões de dólares de superávit em um ano. Se você pegar todos os superávites que o Brasil já teve com a China, ultrapassa 500 bilhões de dólares. Ano a ano, sim. Somando todo o ano. Mas não é só no lado financeiro que é importante. E você adicionar os mais de 100 bilhões de dólares de investimentos diretos da China no Brasil, e mais os empréstimos que ultrapassam 35 bilhões de dólares, o Brasil nunca mais vai ter que se preocupar com o moratório, porque tem reservas em divisa muito saudáveis, em grande parte, esses superávites que o Brasil lucra nas trocas com a China. Mas não é só na parte financeira, né? A China é o único país que está trazendo novas tecnologias de ponta para o Brasil. Você vê que 6, 7 anos atrás, a Huawei trouxe o 5G para o Brasil. E agora a China já está avançando no 6G. E as montadoras de automóveis chinesas são os únicos que estão trazendo novas tecnologias para o Brasil. E eu visitei... Carros elétricos, né? Sim, eu visitei uma empresa que está querendo fazer a montagem de satélites, né? Você sabe que, na época, quando o vice-primeiro-ministro pediu para me montar a Câmara, o Brasil, como falei, era muito pobre e o Brasil era economia fechada. Então, falava com meus amigos sobre a criação da Câmara Brasil-China. Isso a gente está falando em qual época? 40 anos atrás. 1986. Tá. A primeira associada da Câmara foi a Vale. Tá. Mas, naquela época, o Brasil era economia fechada. Então, eu falava com meus amigos, empresários, e eles falavam, mas a China é muito longe, só fala chinês.
E alguns até brincavam comigo e falavam, pô, mas não sou nem pasteleiro, nem tintureiro. Hoje, a China continua muito longe, só falando chinês, o mundo inteiro quer saber da China. É verdade. Então, essas novas tecnologias que a China está trazendo para o Brasil são muito importantes para o avanço tecnológico do Brasil. Você vê que eu me lembro muito o que o presidente Collor falou, que a gente só fabricava carroças. Mas os diretores, os engenheiros, os operários brasileiros que trabalham nessas montadoras chinesas estão absorvendo essas tecnologias. Perfeito. E a montagem futura, provável, de satélites no Brasil, leva a tecnologia brasileira a outro nível. Eu tive conversando agora com uma faculdade em Brasília que quer que eu faça um convênio entre eles e uma faculdade chinesa para serem os primeiros a oferecer curso de engenharia de AI, ou IA, vamos dizer, né? Inteligência artificial. Exato, que não existe no Brasil. Então, esses avanços tecnológicos são muito importantes para o Brasil. E não só isso, na minha última palestra na Universidade de Oxford, onde estava presente vários presidentes de países africanos, eu falei que os antigos mestres coloniais sugaram a riqueza do continente e deixaram o continente como um continente perdido por muitas décadas. Até que a China começou a investir maciçamente na infraestrutura da maioria dos países africanos. E esses países tiveram o maior avanço no crescimento do PIB deles. Que a infraestrutura é a base do desenvolvimento econômico de qualquer país. Então, o trem de São Paulo a Campinas, a ferrovia bioceânica, que vai impulsionar a economia brasileira de uma maneira incrível. São exemplos da infraestrutura que o Brasil tanto precisa, porque nós até abandonamos e sucateamos várias das ferrovias que os britânicos deixaram para a gente há décadas atrás. Tá? Então, eu acho que essa aliança Brasil-China realmente é uma estratégia. Em várias áreas, né? Porque já passamos aqui pelo agronegócio, pela agricultura, passamos também pela questão automobilística, né? Pela questão da telefonia, né? Do avanço da tecnologia no setor de telecomunicações, questão de satélites e agora a infraestrutura, que, sem dúvida alguma, é sempre um grande gargalo aqui no Brasil. Você sabe que o milagre econômico chinês não acabou. Okay? A China não cresce mais a 11% ao ano, mas cresce a 5% ao ano sobre um PIB muito maior. Okay? Então, é muito mais volume de crescimento do que quando crescia 11% sobre uma base bem menor. Né? Então, hoje, conforme a revista Economist publicou uns meses atrás, a China é o número 1 de avanço tecnológico do mundo. Né? Então, a China tem tudo a oferecer, e o Brasil também, nessa parceria dos dois gigantes. Né? Então, eu acho que, como o presidente Xi Jinping declarou publicamente, que vai apoiar o Brasil nesse, vamos dizer, tarifaço do presidente Trump contra o Brasil. Os Estados Unidos é uma grande nação, o povo americano é um povo fantástico, mas eu acho que o tarifaços, na verdade, é um imposto sobre o povo americano. Né? Vai complicar também a questão interna, né? Sim. Então, imagina se ele realmente aplicar os tarifaços que ele quer contra a China, que ele ameaçou até 200%, o que vai acontecer? 80% dos produtos de consumo do povo americano são chineses. Se a gente for pensar também o outro lado dessa via, né, o que hoje, por exemplo, a China tem, né, claro, que pode interessar, que pode ser importante para as empresas que estão aqui no Brasil e querem, claro,
atravessar essa ponte do outro lado, daqui para lá, vamos dizer assim? Olha, como eu falei, a tecnologia avançada, inteligência artificial, por exemplo, se os Estados Unidos não tivessem bloqueado a venda de IA para a China e chips para a China provavelmente estaria contente comprando IA e chips dos Estados Unidos. Como o presidente dos Estados Unidos bloqueou isso, a China teve que inventar o DeepSeek, o Huawei teve que inventar os chips chineses, né? Então... Tá certo. Agora, também tem a questão, o senhor mesmo mencionou aqui no início, né? Claro, são países que estão muito distantes, né, no globo, tem culturas muito diferentes. Isso chega a ser um empecilho para os negócios? Ou não? Isso hoje em dia, vamos dizer assim, chega a ser até uma falácia, ou seja, dá para a gente estreitar cada vez mais as relações, apesar, claro, dessas diferenças culturais. Logicamente, o chinês chega no Brasil, numa terra estranha, com uma língua estranha para eles, leis e costumes estranhos, né? E muitos deles têm dificuldades, por exemplo, há muitas joint ventures, parcerias entre empresas brasileiras e chinesas, não prosperam por causa da diferença de visão e entendimento da situação. Mas, mesmo assim, as empresas chinesas estão cada vez mais vindo para o Brasil, para o benefício do Brasil, porque cria empregos, cria tecnologia, traz investimentos. E eu sempre digo para a indústria nacional, você não tem que ter medo da indústria chinesa. Você tem que aproveitar o porte financeiro e tecnológico das empresas chinesas para beneficiar a indústria nacional. Seu Tangão, muito obrigado, viu, pela presença. Realmente chegamos ao fim aqui da nossa conversa. Foi muito interessante essa conversa aqui sobre Brasil e China que tivemos aqui. Muito obrigado pela presença. É um prazer de estar com vocês. Bom, gente, então esse foi mais um programa da série especial Rota Brasil Mundo, realizado pelo Estadão Blue Studio. Até a próxima.